Nós ouvimos o cantar do Erguei. Eu quero convidar você a se inclinar para levarmos nosso pensamento ao nosso Deus nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo louvor que nos convida a erguer e enaltecer o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus soberano, Senhor, Salvador, mantenedor, Rei Supremo, Deus eterno, Pai de amor. Que Teu nome seja exaltado nessa manhã, como tem sido até aqui, pelo louvor, pela oração, pelos dízimos e ofertas que serão colocados em Tua presença nessa manhã. E agora em que Tua palavra está sendo aberta, Senhor, eleva, ó Pai, os nossos corações e mente à Tua presença, usa-nos como instrumentos e, por favor, Senhor, que eu seja um ouvinte da Tua palavra e que somente Tu fales a nós nessa manhã. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A minha saudação à Igreja de Deus, reunida nesse lugar, reunida nas residências, nas casas, reunidas pelo acesso às mídias e à internet. Que Deus possa alcançar o seu coração nessa manhã, com a sua graça, com a bênção do sábado, com a santidade que esse dia tem e com o descanso espiritual que Ele nos favorece, mente, física e também o de estarmos em Sua presença. Eu preciso garantir o açaí de casa hoje, então quero mandar um abraço e um beijo para minha esposa, que está assistindo a programação lá de casa, juntamente com a minha mãe, Maria José. A minha mãe é do grupo de risco e já está nesses quase 100 dias assistindo a programação, inclusive aqui da Igreja do Marco, a cada sábado. E também temos o Eudo. Eu estava ouvindo aqui os pedidos de oração e eu quero pedir a permissão do pastor Fanuel para incluir o nome do Eudo. Eudo é um primo nosso, primo da Rosalba, da minha esposa. Ele está em tratamento aqui em Belém, de um câncer, e a sua situação demanda da intervenção de Deus e dos médicos. E nós confiamos nas duas direções, na suprema de Deus e que seja feita assim a sua vontade. Quero aproveitar essa introdução também para agradecer, considerando que essa é a minha primeira oportunidade de vir aqui desde o falecimento do meu filho. Daqui a 4 dias fará 6 meses em que perdemos ele. Mas nós aprendemos a contar os dias na perspectiva da esperança. Então a gente conta assim, temos contado assim. São 6 meses a menos para o nosso reencontro. Esse período de pandemia levou muito dos nossos, alguns dos nossos, não foi o caso do meu filho, ele foi vitimado pelo câncer, como boa parte de vocês sabem. Agradeço as orações que foram feitas por ele, por nossa família, as orações que têm sido feitas até aqui. A irmã Dalgina, o irmão, o grupo de oração aqui de Belém, que Deus continue abençoando e favorecendo vocês e tantos outros que oraram por ele no Brasil também. Mas eu peço essa oração pelo Eudo, porque dentre tantos outros que necessitam nesse período, porque perderam os entes queridos ou porque estão enfermos, enlutados, enfim, que Deus conforte cada coração. Eu quero mandar também um abraço para o Val e a Blaineide, lá em Timon, no Maranhão. O Val é um outro motivo de oração. Ele está estudando a Bíblia conosco pela internet. A cada noite nós nos encontramos e estamos estudando a lição ouvindo a voz de Deus. A sua esposa já é adventista, a filha já é adventista, Maciele, se ela estiver assistindo também, o nosso abraço. Mas eu quero pedir oração pelo Val. O Val está no caminho da decisão. Eu quero, com a graça de Deus, ir a Timon, fazer o batismo dele ainda esse mês. E eu peço que vocês orem, para que o Espírito Santo, aquele que só Ele pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, faça isso, continue fazendo isso na vida do Val, que a cada decisão se firma, na verdade,
e se firma também na decisão pelo batismo. Não havia conversado com o pastor Fanuel, não havíamos conversado sobre os planos e projetos aqui da Igreja do Mar, que eu parabenizo a igreja e ao pastor, tanto pela condução da programação da igreja nesse período pré e pós-pandemia, e agora nesse momento assim de interação, de retorno, especialmente porque teremos uma série, além da série Sobreviventes, que vai estrear amanhã à noite, nós estamos iniciando também uma série sobre discipulado, e eu escolhi o tema do discipulado sem saber que vocês estariam introduzindo uma série, então eu creio que Deus conduziu a escolha dessa mensagem. E o tema é discipulado, um marco no meu compromisso total com Deus. Quando nós falamos de compromisso, me vem sempre a figura de um homem de palavra que eu conheci, e provavelmente vocês conheçam homens de palavras, aqui estou falando no sentido genérico. Meu pai era um desses homens de palavra. Ele não precisava assinar documentos para fazer compra nenhuma em Fortaleza, porque ele honrava seus compromissos quando ele acertava com a palavra. Um cearense, iletrado, ficou órfão de pai e mãe com 4 anos de idade, se criou nas praças do Ferreira e José de Alencar, lá em Fortaleza. A dona Maria José, que está assistindo aí em Fortaleza, ela foi mencionada agora há pouco nos pedidos de oração. A senhora tem o nome da minha mãe, está na cidade da qual eu nasci, Fortaleza. Que Deus abençoe a senhora e sua família. E meu pai cresceu como órfão de pai e mãe, e depois desenvolveu, foi trabalhando por conta, se tornou soldado da borracha, e depois foi para Santarém, no Pará, onde ele começou a mexer com raiz, casca de pau, e se tornou um referencial até folclórico ali naquela cidade, por conta de que ele saía todo sábado, ele não era adventista, saía todo sábado com chocalho, chapéu de couro, roupa de cangaceiro, badalando um sino, e todo sábado de manhã, às 6 da manhã ele saía, ao meio-dia ele voltava, todo suado, todo molhado, com muito dinheiro no bolso, porque tinha vendido rapé, tinha vendido raiz, casca de pau, tinha vendido curriboque, que era um negócio que colocava rapé para a pessoa cheirar e espirrar, enfim. E ele cresceu nesse comércio e fazia muitas compras em Fortaleza, e sempre a referência dele foi a palavra. Eu aprendi muito com meu pai, é uma herança que ele deixou, um legado que ele deixou. Mas quando se fala de cristão, qual é o nosso compromisso? A nossa palavra, ela tem algum valor? Eu não estou falando nos negócios, porque é óbvio que, como cristãos, independente da denominação religiosa, nós devemos ser uma referência em nossos negócios, em nossos procedimentos. Mas qual é o nosso nível de compromisso com o discipulado, por exemplo? Quero convidá-los a abrirmos juntos a palavra de Deus em Mateus capítulo 10. Se você observar esse quadro, ele apresenta, eu penso que, eu deixei o celular aí, não? Por favor, só para eu me guiar aqui, não ter que ficar desviando a atenção para trás. Muito obrigado, irmão. Eu penso que, se nós considerarmos o livro de Mateus numa visão geral, seria isso. O livro de Mateus ele tem 5 grandes discursos. Mas o tema central, se você observar essa estrutura quiástica, é uma proposta de temática para nós percebermos, num aspecto bem geral, qual é o foco principal do livro de Mateus. Observe que o tema central está no capítulo 13, e não é o tema da minha mensagem hoje, o reino dos céus. Em casa você pode considerar essa leitura com mais calma, e você vai observar que ali tem diversas parábolas ligadas ao reino dos céus. Mas para chegar a esse ponto central do tema do livro de Mateus, há um preparo. E observe, no capítulo 1 ao capítulo 8, o preparo para a missão. E na parte correspondente, A linha, nós temos o envio para a missão, que são os capítulos 24 a 28 de Mateus. É mais ou menos assim essa estrutura. A linha, B linha, e nesse caso o C é o ponto central.
Em algumas estruturas existe uma maior quantidade de itens, mas no discurso de Mateus é possível fazer essa identificação temática em apenas 5 tópicos, e eles são correspondentes: o preparo para a missão, o envio para a missão, depois vem o chamado do discipulado ou do discípulo e o preparo do discípulo. E o ponto central é o reino dos céus. Sabe o que é que nessa leitura rápida a gente pode entender sobre Mateus? Que não é possível falar do reino de Deus sem estar preparado para a missão e sem ser um discípulo. Dentro do contexto de Mateus, esse sincronismo, ele é uma condição quase que sine qua non, imprescindível, para que de fato possamos falar com propriedade a respeito do reino de Deus. Nós devemos estar preparados para a missão e irmos para a missão. Mas na condição de preparado e na condição de ir, existe uma escola da qual devemos fazer parte. E aí então Jesus nos chama para o discipulado e nos prepara como discípulos. Eu creio que essa série que vocês terão aqui na igreja favorecerá muito a compreensão desse conceito do discipulado, razão pelo que eu não vou hoje trabalhar as minúcias do tema do discipulado, mas apenas uma apresentação geral, baseado nesse item B, o chamado do discípulo. Então eu convido você à leitura do capítulo 10 de Mateus. Eu vou deter-me em apenas 2 versículos, mas antes de citá-los, eu gostaria de apresentar uma resenha, uma rápida viagem, uma breve resenha sobre esse capítulo 10. Se você observar, o primeiro tópico dele tem a ver com a escolha dos discípulos. Depois vem, a partir do versículo 5, a instrução para os 12. Na seguida, admoestações, no versículo 16. A partir do versículo 24, os estímulos. A partir do versículo 34, as dificuldades. E a partir do versículo 40, as recompensas. Você quer um seminário completo sobre discipulado? Capítulo 10 de Mateus. Embora você observe ali pela estrutura quiástica, que existem outras propostas no livro. Mas aqui, se você não tiver tempo para ler todo o livro de Mateus, e quiser ler o capítulo 10, você terá um seminário completo, desde o chamado até a instrução. Depois da instrução, ele faz algumas admoestações preventivas, fala das motivações, dos estímulos para o discipulado. Jesus apresenta que nós vamos passar por dificuldades, sim, mas ele termina falando da recompensa. Que lindo trajeto esse do discipulado, começa com o chamado e termina com a recompensa. Bom, o texto dessa manhã é Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Parece-me que aqui está delimitado, bem definido, uma referência de discipulado. E um propósito para o discipulado. 4 palavras no original, elas se apresentam, são palavras diferentes, mas elas fortalecem o conceito do discipulado. Eu destaco essas 4 palavras: discípulo, mestre, servo e senhor. São palavras que no original, elas podem ser correlacionadas, mas não são as mesmas palavras. Uma pode ser traduzida por professor e a correspondente aluno. A outra como dono de uma casa e o correspondente um escravo, um servo. Então, o que é que esse texto está nos dizendo sobre o discipulado? O primeiro ensino básico na leitura desse texto, que me parece ser evidente, é que não há estrutura social definida nesse processo do discipulado. O aluno se torna tal qual o professor e o escravo tal qual o dono da casa. Se é verdade que o aluno se torna semelhante ao professor, obviamente o professor se torna semelhante ao aluno. Basta esta compreensão de relação.
o discípulo ser como seu mestre e o escravo ser como o dono da sua casa. Sabemos que o professor, o mestre e o dono da casa representa Cristo. Então, o grande desafio do discipulado é tornar-me semelhante a Cristo. Essa é a síntese do discipulado, precisamente nesse texto de Mateus. Mas eu encontro verdades preciosas, como o chamado, como a prioridade no ministério, no discipulado. Existe, por exemplo, no versículo 7, a mensagem. Existe no versículo 8 a missão. Existe no versículo 9 e 10 a resiliência, que faz parte do discipulado. Existe uma promessa ao discipulado no versículo 22 do capítulo 10. Existe uma referência, que é esse texto. A referência do discipulado é Cristo. Basta eu ser como Ele. Existem as implicações, versículos 32 a 33. Existem as dificuldades, como eu já fiz menção. E existe a recompensa, bem citada no verso 42. Esta é a síntese do capítulo 10. Agora, a igreja, eu achei muito próprio. Eu voltei, inclusive, eu estava vindo para cá e eu voltei para buscar esse livro aqui. Alguns talvez conheçam, os pastores conhecem muito bem, os obreiros conhecem esse livro, que é o livro de regulamentos eclesiásticos administrativos da igreja. Interessante que quando Deus decidiu escrever alguma coisa, nós sabemos que Ele falou de diversas maneiras, em diversos momentos a seus servos, os profetas. Ele manifestou sua vontade de diversas maneiras, mas houve um momento especial em que Ele não falou, ou talvez tenha falado, mas mais do que isso, Ele escreveu. E quando Ele decidiu escrever, Ele escreveu o quê? Normas, regulamentos. Não um livro, não um compêndio como esse aqui, mas 10 preceitos, para que fossem referência do meu discipulado, da minha vida, referência do meu amor, do meu compromisso. Como administradores, tanto eu, como secretário, o pastor Godinho, que estará pregando aqui no próximo mês, o Paulo Coelho, o tesoureiro, que também na sequência vai estar aqui, nós não fazemos o que queremos no campo, na associação. Nenhum obreiro na igreja adventista, isso aqui é bom até que outros que ainda não conhecem a estrutura da igreja saibam. A igreja adventista, o pastor não faz o que ele entende ser e que deve ser feito, a menos que ele cumpra esses requisitos aqui, porque aqui está o norteamento das nossas ações como administradores, pastores, tudo que fazemos, tudo que decidimos, as instituições, a igreja, da divisão sul-americana, da associação geral, até a igreja, marco, até o grupo, qualquer que seja ele como referência, ele é norteado por esse guia de procedimentos, que se chama praxes. Bom, o que eu vou apresentar agora para vocês vem desse livro. É uma maneira administrativa de abordar o que está na Bíblia. E fico feliz, Fanuel, que seja uma maneira de introduzir administrativamente o tema dessa série que vai tratar de discipulado. A essência do discipulado é que ele nasce para salvar e morre para salvar. Se você olhar para Jesus, já que nós temos ele como referência, basta ser o discípulo como seu mestre, o servo como seu senhor. Se Cristo é referência, ao nascer, o seu nome foi dado porque ele salvaria pessoas. Se chamará Jesus, porque salvará. E ele começou com a mensagem de salvação. A sua vida, o seu nascimento, o seu nome registrava o propósito da sua missão. E a cruz selou o seu compromisso com a missão. De maneira que quem entra no discipulado nasce para salvar e morre salvando. É a vida toda. É uma carreira. Se é verdade que a carreira do casamento a gente não vai conseguir um diploma, o discipulado, o melhor que a gente consegue é uma cruz. Nenhum homem, particularmente, não provém de nenhum campo prioritariamente, provém de uma orientação de Deus para a sua igreja. E o que é que diz a nossa missão? Fazer discípulos de Jesus Cristo, que vivam como suas testemunhas de amor e proclamem para todas as pessoas o evangelho eterno das 3 mensagens angélicas em preparação para a sua breve volta. Fecho aspas. Isso está no livro de regulamentos, página 64, como eu apresento aqui. Bom, vamos sintetizar essa missão? Fazer discípulos.
Essa é a nossa missão, como igreja, como indivíduos. Agora, em que isso implica? Implica em viver como testemunha, proclamar o Evangelho e preparar para a volta de Jesus. Quando se fala de discipulado, este escopo, essa cosmovisão é importante para as nossas ações na igreja. Qualquer que seja ela, em qualquer área, em qualquer departamento, em qualquer programa ou projeto que a igreja possa promover, cabe essencialmente a pergunta: ela cumpre a missão? Talvez esse seja o melhor crivo, o melhor filtro para você avaliar na sua comissão de igreja, no seu planejamento pastoral ou com a sua congregação, se determinados eventos, programas, eles são cabíveis dentro do contexto da nossa missão. E qual é a missão? Fazer discípulos. De maneira que eu promovo um culto jovem, a pergunta é: isso promove discipulado? Se eu promovo um piquenique, a pergunta é: promove o discipulado? Tenho como testemunhar? Tenho como proclamar o Evangelho? Estou preparando pessoas para a volta de Jesus? Se a sua resposta for sim para essas três questões, você está dentro da missão da igreja. Senão, você está apenas ocupando o seu tempo com alguma outra atividade que não é missão. Quando se fala de compromisso total com Deus, esse livro de regulamentos, ele prescreve o seguinte: cada membro, então agora falou de pessoa, e cada organização, agora falou da instituição, cada membro e cada organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia são compelidos, sob a unção divina, olha o referencial, a encontrar formas mais eficazes para cumprir a missão da igreja. Esse termo de compromisso total com Deus deixa aberta a possibilidade de que eu possa usar qualquer mecanismo para cumprir a missão, desde que a missão seja fazer discípulos, preparar um povo, proclamar a mensagem da volta de Jesus. Então, pode ser hoje, a pandemia favoreceu diversas ferramentas para essa mobilização para a missão. Então, não se preocupe com o modelo, se é dupla missionária, se é pequeno grupo. Eu estou falando desse tema a propósito de que hoje, por ser o primeiro sábado, é também o sábado missionário, tematicamente, para a igreja abordar esse tema. Então, não importa qual o método que você vai utilizar, a ferramenta que você vai utilizar, se é pessoal, se é virtual, o propósito é cumprir a missão. E qual é a missão mesmo da igreja? Fazer discípulos. Pronto. Que testemunhe, que prepare pessoas para a volta de Jesus e que proclame a mensagem. Eu quero convidar aqui pelo menos 4 pessoas que fazem parte dessa igreja, a começar com o ancião dessa manhã, o responsável o irmão Evandro. Eu pedi que ele escolhesse algumas pessoas que são referências ilustrativas nesse momento para essa quantidade de líderes que nós temos aqui na Igreja do Marco. Nós temos um grupo de 28 ministérios. Pode vir aqui, por favor, obrigado. Dentre esses, nós temos o ancianato, nós temos... Pedro. Qual área? Eu sou o ancião, Pedro. Ele. Pequeno grupo, temos a irmã... Ministério? Pessoal, muito bem. Veja, e temos a irmã... Ação Solidária? Ação Solidária. Escola Sabatina. Recepção. Olha, obrigado por terem vindo aqui à frente. Vocês representam todos esses líderes que eu não posso agora conduzi-los aqui, pelas razões de que não estão aqui e nos assistem alguns outros virtualmente. Mas cada um de vocês se sintam nesse momento agraciados pela representação desses ministérios que conduzem às ações da missão na igreja, através do pastor. Eu não sei se o pastor Rafael já saiu, o pastor Fanuel já está aqui, mas o pastor Rafael, ele representaria muito bem a classe de jovens que fica aí fora, a igreja jovem, mas obrigado também ao Ministério Jovem, que é uma força, especialmente os Calebes nesse tempo que estamos passando, junho, julho e agosto, uma força para a missão. Parabéns aos Calebes. Eu chamei-os aqui para agradecer pelo trabalho que vocês têm desenvolvido em favor da igreja e da missão. Através de vocês, dos seus ministérios e tantos outros aqui, eu não vou citá-los por a questão do tempo, mas o pastor Fanuel gentilmente nos concedeu a relação de todos os oficiais e anciãos da igreja. Eu quero lembrá-los que vocês foram escolhidos por Deus. E esse texto aqui, eu estou passando aqui a tela de cada um dos oficiais, dos ministérios. Esse texto aqui eu coloquei junto com a citação do Reavivados por Sua Palavra dessa manhã, que foi esse texto
Não foi o verso que o pastor Fanuel citou, eu destaquei um outro verso, mas eu coloquei esse aqui como referência do Espírito de profecia. Ao escolher homens e mulheres para o seu serviço, Deus não indaga se eles possuem riquezas mundanas, saber ou eloquência. Ele pergunta: andam eles em tanta humildade que lhes possa ensinar o meu caminho? Posso pôr em seus lábios as minhas palavras? Vocês conseguem entender o que é discipulado? Professor, aluno, dono da casa, escravo. Será que Deus pode encontrar em vocês, em cada um de nós, a humildade que Ele necessita para que Ele ensine o discipulado? É que muitas vezes nós estamos acostumados demais a sermos mestres. Por algumas razões da vida, nós nos acostumamos às posições. Mas o servo, e aqui estão representados os servos dessa igreja, eles têm essa característica. Não importa a posição, a função. Isso é um texto do Ciência do Bom Viver, página 37. O que importa é se eles andam com humildade a ponto de poderem ser ensinados. E de permitirem, nos seus lábios, terem a palavra de Deus. Quero orar com vocês e peço que vocês fechem os olhos nesse momento também. Obrigado, Senhor. Estamos num sábado que celebramos a missão da Tua igreja. E temos aqui um grupo de líderes, muito bem representados, pelo qual nós agradecemos em nome deles, por todos aqueles que aqui na Igreja do Marco e em todas aquelas igrejas que nos assistem, vivem a experiência de compromisso com a missão, com a pregação do Evangelho, com a expansão do reino de Deus aqui na terra. Meu Deus, Tu preparou uma recompensa para cada um deles, está prometida aqui no versículo 42 do capítulo 10. É a última coisa que Tu fala do discipulado, porque não importa no primeiro momento a recompensa, importa no primeiro momento o chamado. E foi isso que Tu fez para cada um de nós. No versículo 1 do capítulo 10, Tu chama pessoas para cumprir a missão. Tu treina, capacita, admoesta, ensina, adverte e até avisa dos perigos. Obrigado porque Tu és esse mestre, Senhor, que conduz a nossa história, a nossa vida, o nosso ministério e conduz cada líder nessa igreja para fazer a obra segundo o Teu propósito. Eu Te agradeço e Te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, muito obrigado e que Deus continue abençoando. Qual é a nossa visão? Em harmonia com a revelação bíblica, os adventistas do sétimo dia entendem como clímax do plano de Deus a restauração de toda a sua criação à completa harmonia com a sua perfeita vontade e justiça. Amigos, irmãos, você que nos acompanha pela internet, qual é a sua visão de missão? Bom, se fica difícil para você levar esta declaração que está contida aqui no livro de regulamentos da igreja, eu vou convidar você a decorar apenas uma palavra: restauração. Porque toda e qualquer missão da igreja deve buscar restauração de vidas. Mas restaurar o quê? O que é que diz a Igreja Adventista no seu documento oficial? Restaurar o homem à sua completa harmonia com a perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, restaurar um relacionamento. O pecado rompeu a nossa relação com Deus. O pecado trouxe um entrave no processo da nossa relação com Deus. Mas a nossa missão é restauração. Nossa visão, perdão. Então, quando você for cumprir a missão, que é fazer discípulos, qual é a sua visão? Restauração. Você olha um enfermo, espiritualmente falando, restauração. Você visita uma família com dificuldades relacionais, propósito, restauração. Fica fácil cumprirmos a missão assim? Qual é a missão? Fazer discípulos. Qual é a visão? Restauração. Quando se fala de restauração, um passo é importante nesse processo. O pastor Fanuel vai entrar agora no tanque batismal. Porque é esse momento que é o marco inicial do meu compromisso no discipulado. Eu começo estudando a palavra, isso já gera um compromisso. Ok? Gera um relacionamento, gera um conhecimento, é um namoro. É um namoro. Mas o batismo, ele celebra o compromisso com o discipulado. E nós teremos nessa manhã 3 preciosas almas que selarão esse compromisso com a missão e com a visão. Na verdade, a visão começou com eles, sendo restaurados.
novo nascimento, nova experiência de vida. É isso que Deus espera que cada um de nós promovamos ao cumprirmos a missão. Missão, fazer discípulos. Visão, restauração. Como se dá a restauração? Pelo novo nascimento. Essa experiência seguramente dará à igreja o avanço necessário para cumprirmos a missão. Enquanto o pastor Fanuel entra com os candidatos, eu preciso avançar com a mensagem para não comprometer o tempo. Qual é o nosso método? Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, os adventistas do sétimo dia buscam alcançar essa missão por meio de um viver semelhante ao de Cristo, comunicando, discipulando, ensinando, curando e servindo. Irmãos, vocês vão sair daqui hoje com pelo menos 3 coisas básicas em relação à visão de missão. Primeira, qual é a nossa missão? Fazer discípulos. Qual é a nossa visão? Restauração. E qual é o nosso método? Viver como Cristo. Está fácil? Isso está escrito aqui de forma formalizada no livro de Praxes, de forma sintetizada nessa mensagem. Como é que eu vivo como Cristo? Comunicando, discipulando, ensinando, curando e servindo. Para esse ministério, nós fomos preparados e nós fomos chamados. O texto de Mateus 10, 25, portanto, nos ajuda a compreender esse método. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu Senhor. O que envolve esse compromisso? Quando os candidatos assumem pelo batismo a vida cristã, se estabelece, na analogia que eu fiz agora há pouco de relacionamento de namoro, eu complemento, se estabelece então um casamento espiritual. Então você estuda a Bíblia, você recebe o estudo bíblico, você está se relacionando, está num processo de namoro, de aprendizado, de conhecimento, chega um momento crucial da decisão, que é o batismo, onde você sela esse compromisso do discipulado, é um casamento com a ideia desse compromisso, é um casamento com a palavra, um casamento com Cristo. E o que envolve esse compromisso? Que é a vida cristã pós-batismo, a partir de uma nova experiência com Cristo. Você não deve esperar que esse compromisso seja firmado por um incrédulo, um descrente. Esse compromisso seguramente é firmado por alguém que aceitou a Cristo como seu Senhor e quer passar pela experiência da restauração. Diz assim, o que envolve o compromisso total com Deus para cada membro da igreja? Citado daqui. Cada adventista do sétimo dia, quer obreiro ou leigo, recebeu a promessa do dom do Espírito Santo, que lhe permitirá crescer espiritualmente na graça do Senhor e lhe dará poder para desenvolver e usar os dons espirituais no testemunho e serviço, a presença do Espírito, no testemunho e serviço. A presença do Espírito Santo na vida do crente é demonstrada Aí nós temos aqui 5 coisas importantes que são referências e deve ser um marco na sua vida e vai ser um marco na vida de cada um dos que se batizam nessa manhã. Vamos colocar um marco nesse compromisso? 5 compromissos extraídos daqui. O acróstico não está aqui. O acróstico já foi parte da minha metodologia, mas as sentenças estão todas aqui. Manter um lar cristão, primeiro compromisso, para o discipulado. Segundo, avaliar meu crescimento através de um plano sistemático de avaliação espiritual de alguém que anda com Deus. Eu lembro que nós lançamos aqui na associação, talvez vocês vão lembrar, certamente devem lembrar, eu tenho fixado aqui na minha Bíblia, alguns devem lembrar, não sei se é possível visualizar pela internet, mas aqui está aquele formulário em que a gente avalia o nosso crescimento espiritual. É bom você ter, isso aqui já estava no livro de praxe. A associação está fazendo o que a igreja pede que seja feito. Terceiro, regozijar-se na certeza da salvação. Aqui está um ponto importante. Nós que passamos por crises, por dificuldades, nós devemos viver essa experiência do regozijo. Regozijar-se na certeza da salvação. Nós somos salvos em Cristo Jesus, então, enfrente a crise com bom ânimo, Então, o cristão não pode estar cabisbaixo, sofrendo as dores, nós vamos passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo, ok? Quarto aspecto do compromisso, consagre o tempo, os recursos, com oração, sistematicamente na proclamação do Evangelho. E o operacionalize, essa palavra eu tive que colocar, não está na praxe, mas eu coloquei, é uma palavra bem moderna, né, para entender, operacionalize os seus dons, concedidos por Deus para o serviço. Então, põe esse marco no seu compromisso,
Mantenha um lar cristão, avalie seu crescimento, regozije-se na salvação, consagre seu tempo, talentos e recursos para a pregação do Evangelho e operacionalize os seus dons. É isso que vai acontecer na vida desses que nessa manhã renascem para um compromisso com Deus. Muito bem, estamos aqui com o Aldo. O Aldo está nesta manhã confirmando a entrega da sua vida a Cristo. Somos muito felizes pela decisão que o Senhor toma, confirmando diante do céu o seu desejo de estar preparado para a volta do Senhor. E conforme o desejo do seu coração, atendendo à ordem do Mestre, como ministro do Evangelho, tenho a alegria de lhe batizar para perdão dos seus pecados e confirmação do seu nome no livro da vida. E eu faço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos dizem Amém. 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 Morre um homem, nasce um cristão. É assim a vida do discípulo. Começa então a manter um novo desafio na sua vida, um novo compromisso. Que Deus abençoe. O batismo sempre é um momento importante, singular, é o novo nascimento, e falar discipulado sem batismo não teria o mesmo sentido, não é? Porque o discipulado é isso, é reprodução. E nós temos ainda mais 2 senhoras que tomaram a decisão. Agora é a Soraya. Queria chamar as pessoas que estiveram trabalhando com a Soraya, dando estudo bíblico, acompanhando. A família da Soraya também, que veio para o batismo, se puder estar mais pertinho. Estão convidados a estarem aqui mais próximos. O Evandro foi o discipulador, e é o discipulador da Soraya, e ele se responsabiliza com o voto de afirmar a decisão dela, cuidar. Lembrando que toda pessoa que batiza na Igreja Adventista, ela tem um discipulador, é alguém que vai acompanhá-la no seu crescimento espiritual. A gente conversa, treina, orienta no que fazer, ligar, ajudar a fazer a meditação diária, ensinar a estudar a lição, tirar dúvidas, né? E sempre estar acompanhando até uma maturidade. E sabe quando a maturidade acontece, Soraya? É quando você consegue se reproduzir. Aquilo que foi feito contigo, você faz com outra pessoa. E creio que isso começa dentro de casa, com a família. E aí você tem assim, o seu companheiro, o seu esposo, que sem dúvida alguma vai ser muito importante o seu testemunho dentro do seu lar. Que Deus te use e te abençoe. Estamos muito felizes pela sua decisão e que Deus a cada dia lhe dê ainda mais sabedoria e firmeza nessa caminhada de fé. Soraya, conforme o desejo do seu coração, atendendo ao chamado do Mestre, como ministro do Evangelho, para cumprimento da ordem do Senhor, para perdão dos seus pecados e confirmação do seu nome no livro da vida, a batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos dizem Amém. 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 É isso que o batismo representa: sepultamento de uma mulher, novo nascimento de uma cristã. Que Deus abençoe a senhora, irmã, e lhe faça cada vez mais compromissada com o Evangelho, com a pregação, com a missão de fazer discípulos, com a visão de restauração e com o compromisso de viver como Cristo. 3 coisas simples: fazer discípulos, restaurar pessoas e viver como Cristo. Todas essas pessoas tiveram acompanhamento mesmo à distância. Algumas não puderam estar estudando a Bíblia presencialmente, mas estiveram estudando por aplicativo, conosco, usando o Esperança, que é um estudo bíblico com um mecanismo digital que a igreja criou, através de reuniões, de salas de reuniões virtuais, e através do WhatsApp. E a pessoa que vai entrar agora no tanque é a primeira vez que eu conheço fisicamente, mas nós já conversamos há meses por telefone. É a Simone. Prazer te conhecer, Simone. Melhor lugar para conhecer alguém. Nós nos conhecemos, a gente conversou por telefone, estudou a Bíblia durante toda a pandemia juntos. Você quer falar um pouco dessa experiência? Foi muito boa, porque a pandemia, ela nos proporcionou uma retidão, uma volta para nós mesmos.
Isso é muito importante, eu acho que todo mundo teria que ter feito isso. Nós vivíamos num mundo disperso, egoísta, muito voltado para nós mesmos. Esquecíamos do nosso próximo, de quem estava ao nosso lado. E a pandemia veio para nos dar uma sacudida, nos mostrar um mundo novo, com mais humildade, com mais esperança, com mais preocupação com o nosso próximo. E isso ajudou muito na minha decisão. E eu me sinto muito agraciada por isso. Agradeço a Deus por estar aqui hoje, porque eu sei que 100% eu devo a Ele. Ele me trouxe aqui. Eu estou aqui graças a Ele. Me sinto muito, muito agraciada por fazer parte da Igreja dos Remanescentes. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Lindo testemunho, Simone. Toda dúvida que ela tinha, quando tinha no preenchimento do estudo, a gente conversava, tirava dúvida, avançava tema a tema. Eu me sinto muito honrado, Simone, poder ter dado uma contribuição pequenina nesse processo. Amém. Simone, conforme o desejo do seu coração, mediante ao aceitar do chamado do Mestre, como ministro do Evangelho, tenho a alegria de lhe batizar para perdão dos seus pecados e confirmação do seu nome no livro da vida. E o faço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A igreja diz: Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu vou falar com vocês. Você tem um aluno com o qual está estudando nessa pandemia, seja de forma virtual ou presencial? Ore pela decisão dele. Val, você está me assistindo aí de Timon, no Maranhão. Nós conversamos sobre a data de 22 de agosto, para que a gente celebre esse batismo. Eu estou preparado para isso, orando por isso. Mas o tempo é de Deus e seu. Deus espera que você aceite, pelo testemunho que ouviu nesta manhã de 3 pessoas, aceite esse chamado de se tornar também um discípulo de Cristo. Eu quero ter a alegria de batizá-lo ainda esse mês de agosto, para a honra e glória do nosso Deus. Faço um convite a você que está na fase de decisão, de estudo da Bíblia, para que você também assuma com Deus esse compromisso de discipulado, até, para o casamento, até que a morte o separe, mas para o cristão, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Mesmo que a gente morra, não nos separaremos do amor de Cristo. Então esse é um compromisso mais forte, o espiritual. Que os membros de cada igreja sintam seu especial dever de trabalhar pelos seus vizinhos. Que cada um que alega estar sob a bandeira de Cristo sinta ter assumido o compromisso com Deus para fazer a obra do Salvador. Dessa forma, os que neste mundo têm estado a cooperar com Deus receberão a sua recompensa. Eu finalizo com esta revisão do tema dessa manhã. Qual é a minha missão? Fazer discípulos. De que maneira? Existem propósitos e objetivos. O propósito é aquele escopo mais amplo. O propósito é o quê? E o objetivo é o como. O que? Fazer discípulos. Como vou fazer discípulos? Vivendo como testemunha, proclamando o Evangelho e preparando-me para a volta de Jesus. A melhor maneira de eu fazer discipulado é vivendo a experiência do discipulado, testemunhando, proclamando o Evangelho e preparando pessoas para a volta de Jesus, estando eu preparado, entendeu? Não vá preparar pessoas e você não vá com ela para o céu, para ver uma coisa. Você precisa estar preparado para a volta de Jesus, e isso será a melhor motivação para preparar outros. Talvez seja próprio você responder essa pergunta. Você está testemunhando? Está proclamando o Evangelho de alguma maneira? Não se preocupe com as formas, com os modelos. Pode ser pelo WhatsApp, vocês viram o resultado. Pode ser pelo Telegram, pode ser pelo YouTube, pode ser presencialmente, pode ser por ligação telefônica, pode ser pelo Duo, como eu estou fazendo com o Val, lá em Timon, no Maranhão. De diversas maneiras. Prepare pessoa para a volta de Jesus, mas você está preparado? E, finalmente, para você não esquecer, ponha um marco na sua vida. Mantenha seu lar
cristão. É como o pastor Fanuel agora falou, no primeiro batismo, primeiro lar, primeiro compromisso do discipulado é a família. Segundo, avalie a sua espiritualidade. Como você está com Deus? Façam, a última pessoa que batizou falou exatamente desse aspecto da pandemia, um momento próprio para realinhar, para avaliar a nossa condição com Deus. Olha, que tempo de graça dentro de uma desgraça nos foi favorecido. Que tempo de graça, num período de desgraça, nos foi favorecido. A de pararmos. Olha que estávamos numa correria, nós estávamos numa pressa, e Deus age assim, de maneira que a gente às vezes não pode compreender, porque Ele permite todas as coisas. Não estou dizendo que Ele favoreceu ou deu a pandemia, mas Ele permitiu. E quando Ele permite, é como permitiu para Jó, é para nos ensinar algumas preciosas verdades e lições. É a didática de Deus, é a última instância do seu apelo, até que alguém morra na sua família, e você pensa assim, aconteceu comigo. A última instância. Terceiro, regozije-se na sua salvação. Viva a vida alegre, mesmo diante das dificuldades, das crises. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Consagre para a evangelização, para a pregação do Evangelho. E operacionalize os seus dons. Põe eles para funcionar. Dom parado é perigo de infecção. Movimente, para que você não sofra da inanição. Podemos orar? Você deseja cumprir com Deus, pelo seu poder, pela sua graça, esses compromissos de fazer discípulos, que é a nossa missão, e de botar um marco definido no nosso ministério, mantendo Cristo na nossa família, avaliando o nosso crescimento espiritual, mantendo o regozijo pela salvação que Deus nos ofereceu, consagrando-se para a pregação do Evangelho, tempo, talento, recursos e, sobretudo, operacionalizando os nossos dons. Os dons não foram feitos para serem enterrados, foram colocados para o serviço do Senhor. Toma essa decisão nessa manhã, levante seu braço, oremos ao Senhor. Obrigado, bondoso Deus, porque Tu nos conduzes mais uma vez a um compromisso com a missão de fazer discípulos. Nos leva ao compromisso de viver como discípulo, mantendo assim um marco na nossa experiência cristã. Te peço uma bênção sobre cada pessoa que levanta a sua mão nesta hora, seja presencialmente, seja virtualmente, que Tu as alcance onde elas estão e que elas recebam de Ti o poder do Espírito Santo para viverem uma vida de discipulado, cumprindo a missão para a qual Tu nos delegou e nos chamou. A Ti toda a honra, toda a glória, o nosso louvor pelos batismos dessa manhã e a nossa súplica para que haja mais batismos, a fim de que a Tua volta seja abreviada e logo possamos estar em Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.